feito para você. Aqui você tem notícias, política, esporte, saúde, fuxico dos famosos, receitas, dicas de séries. Muito bem. Estamos chegando aqui com o nosso debate 1550, na mais querida, cada dia mais ouvida, a nossa Rádio Imperial. Estamos juntos e vamos até às 6 horas da tarde, conversando, debatendo os principais temas, os principais assuntos do momento. Aquilo que é destaque aqui, a gente vai estar conversando um pouco, trocando uma ideia, né? Começando com os nossos queridos amigos que já estão nos acompanhando pelo Facebook, com áudio e vídeo, hein? Facebook com áudio e vídeo. Tem também lá no aplicativo Radiosnet, né? Estamos lá no aplicativo Radiosnet. Estamos com o Radinho também. Tá todo mundo ligado com a gente, né? Eita, coisa boa. E depois vai todo mundo pro YouTube lá também, porque depois vamos subir esse vídeo, vamos colocar lá no YouTube da Rádio Imperial, é o Imperial Petrópolis 1550 AM, lá no YouTube, facinho de achar. Vamos cumprimentar aqui os nossos amigos que vão estar nos ajudando aqui na realização do debate de hoje. José Roberto, muito boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde especial aos nossos ouvintes e vamos conversar. Vamos conversar. Tá tudo bem, doutor Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos internautas, a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da 1550, AM Rádio Imperial de Petrópolis, a mais querida, aos internautas do Facebook e aqueles que nos acompanham pelos Radiosnet, rumo a 1 milhão de compartilhamento. Boa. Vamos que vamos, né? Começando aqui com o primeiro tema do nosso programa. Primeiro tema aqui do nosso debate, nós vamos estar falando as segundas-feiras. Tem muita gente, né, que tem aquele problema com as segundas-feiras. Ai, as segundas-feiras. Segunda-feira, que não sei o quê. Tem muita gente que é assim, né? E o que está acontecendo? Esta sensação de desânimo que muitos enfrentam ao final de cada domingo, né? Ao antecipar o retorno ao trabalho na segunda-feira, está sendo desafiada por um novo movimento que está viralizando no TikTok. A chamada segunda-feira mínima. Foi criada por Marisa Jomaes, moradora do Arizona, nos Estados Unidos, e que sugere a diminuição da carga de trabalho no primeiro dia útil da semana. Veja vocês, ela tem quase 155 mil
seguidores. A criadora de conteúdo costuma postar vídeos mostrando sua rotina após aderir à segunda-feira mínima. Em um dos vídeos, ela explica que adotou essa mudança em sua rotina para redefinir sua relação com o início da semana, reservando esse dia para um trabalho mais leve, para ter um pouco de descanso e também tempo para realizar as suas coisas, né? Os vídeos acumulam milhares de visualizações. Em entrevista, revista americana Business Insiders, Miles afirmou que a ação permite que ela não tenha um domingo assustador e não sinta o medo e a pressão que muitas pessoas sentem ao voltar ao trabalho. Tipo assim, né? Futebol vai terminando aos domingos, né? Futebol vai terminando e aí você já fala, ai, tá chegando a segunda-feira, o domingo tá terminando, né? Tá chegando a segunda-feira. De acordo com a criadora, ela começou o movimento após sofrer aquela síndrome, que é a síndrome de burnout, depois de trabalhar com vendas de dispositivos médicos anos anteriores. Então, isso da segunda-feira mínima mudou completamente a vida dela e como ela aborda o seu trabalho. Ela falou que é uma forma de começar a semana priorizando a si mesmo como pessoa acima de você como funcionário. Já com relação aos pontos negativos, né, foi feita aqui depois uma matéria ouvindo especialistas, né, que tem lá estudos e que buscam aí estudar, né, o mercado de trabalho. E uma dessas especialistas está alertando que isso que a americana criou, né, pôde criar. A especialista alegou que se não houver um bom planejamento, a pessoa acaba sobrecarregando os outros dias da semana, em vez de melhorar a produtividade, ainda traz ainda mais pressão e ansiedade para o restante dos dias. De acordo com essa especialista, para adotar a segunda-feira mínima sem prejudicar o trabalho, é preciso fazer um planejamento na semana anterior, incluindo demandas ligadas a análises na segunda, demandas de ação de terça a quinta e demandas de planejamento e análise na sexta-feira à tarde, né? A que foi ouvida aqui na matéria é a especialista Lilian, né? Ela está dizendo aqui. Bom, começando com o Dr. Paulo Magno. Dr. Paulo, como é que, logicamente, hoje ser um profissional liberal, né? Hoje ser o seu próprio patrão. Mas quando você tinha patrão, era difícil trabalhar em segundas-feiras? Qual era a sensação do domingo estar terminando, né? E você ter que encarar toda uma semana até o próximo sábado ou até o próximo domingo? Explica pra gente aí. Primeiro, queria cumprimentar a Olívia, que acaba de chegar aí, juntando-se a nós. Boa tarde, Olívia. Ô, Jorge Luiz, eu vou te contar uma coisa. Tem maluco para tudo, né? Não resta a menor dúvida. E sem vontade de não trabalhar, ela não deve gostar do que ela faz. Quando a gente não gosta do trabalho da gente, o trabalho se torna um fardo e pesado. Não resta a menor dúvida. Então, eu acho que isso mostra que ela deve ser profundamente feliz no trabalho dela. Ela não gosta daquilo que ela faz. E por ela não gostar, ela sente um fardo muito pesado, uma coisa horrível, e que a segunda-feira tem que ser light, para ela poder enfrentar o resto da semana. Mas eu acho isso uma tolice que não tem tamanho. Eu sempre encarei a segunda-feira como segunda-feira, um dia de trabalho. Eu ia lá no meu escritório, arregaçava as mangas e começava a trabalhar. Não resta a menor dúvida que eu tinha, a partir de um certo horário. Eu tinha o meu horário. Agora, quando eu era funcionário de uma empresa, segunda-feira para mim, eu chegava no horário da empresa, no horário normal, eu tinha horário, eu cumpria meu horário
com toda a vontade. Chegava, vamos arregaçar as mangas e ia para o trabalho. Aliás, segunda-feira, geralmente as empresas adoram fazer reunião. Aquelas famosas reuniões que se reúnem, se discute e não se resolve nada. Né? Segunda-feira é para isso, né? Aí cada um fala uma besteira, cada um fala uma coisa e ninguém chega a um consenso. A verdade é essa. Mas tem. Então a gente enfrenta a reunião, vai à reunião normalmente, faz o que tem que fazer, ou pratica o teu trabalho, ou pega o que você tem que pegar, inicia alguma coisa, aproveita que você está com a cabeça fresca do fim de semana, e você presume-se que você tenha descansado ou aproveitado para descansar um pouco, e segunda-feira arregaça as mangas e vai à luta. Agora, qual é o problema? Se você joga para terça-feira o trabalho, a terça vai se tornar insustentável. Não adianta nada. Você transfere de segunda para terça o problema, só isso. Então vamos, não ter, eu acho uma bobagem, Jorge, sinceramente, acho que ela perdeu tempo. Deixa eu, antes de eu ouvir o Zé Roberto aqui, deixa eu cumprimentar a nossa querida Olivia Wendling, que está chegando aqui. Boa tarde, Olivia, tudo bem? Tudo bem, Jorge, muito boa tarde. Desculpa aí o atraso, mas é que eu perdi o meu fone. O ponto já foi cortado. Pois é, né? 2 minutos de tolerância, o que eu posso fazer? Mas eu faço as minhas arrumações, depois eu escondo, eu não guardo. Normalmente eu faço isso. Mas muito boa tarde, meu mestre, boa tarde, Zé Roberto, e muito boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Fiquem conosco até às 18 horas. Muito bem. Diga, que já tá a bola está com você, como é que é, Olivia, por exemplo, no caso da professora, por exemplo, chegar e ter que encarar a segunda-feira? E normalmente, segunda-feira, você pegava assim a melhor turma. Aquela turma. Às assim, 7 horas da manhã, Jorge. Imagina entrar na escola às 7 da manhã interagir com Olivia, 38, 40. E de repente aquela... Jorge, eu ia das 7 da manhã às 10h30 da noite na segunda-feira. Nossa, mas isso era o dia que você mais trabalhava. 4 de tarde e 4 à noite. Ô, louco. Aí, porque você sabe que na realidade, Olivia, a gente sabe perfeitamente que na escola é assim. Você tem aí, sei lá, 10 turmas, 12 turmas, 15 turmas, e você tem aquelas turmas que você tem os alunos têm um carinho muito grande por você, você tem um carinho muito grande por eles. E tem aquelas turmas que a coisa flui de uma forma melhor do que nas outras. Mas, por exemplo, no caso de matemática, né, eu não sei, depende muito da grade de cada escola, mas tem... como é que normalmente funciona, Olivia? São 3 aulas no mesmo dia para uma determinada turma, depois 2 no outro dia? 2 no outro, Normalmente aí, é isso, é igual ao português, 3 e 2. Mas para dar um descanso, normalmente, como é que funciona aí? Não pode dar as três aulas juntas, né? Porque senão fica cansativo demais, né? 3 aulas seguidas, mas matemática dá para a gente... Eu sempre gostei de trabalhar com lúdico, né? Então, a gente, em algumas turmas, entrava geometria, então aí você faz uma série de trabalhos que dá para fazer com geometria, aí você joga para a parte de lógica, dos desafios, então a coisa não... Pelo menos comigo não ficava pesado, não. Agora, eu sempre gostei da segunda-feira, é engraçado. Eu aproveitava realmente sábado e domingo, principalmente quando os meus filhos eram menores, e a gente saía sempre, era difícil se ficar em casa, pelo menos no domingo, e assim, a gente vinha cansado, mas vinha refeito de uma série de coisas daquela rotina da semana. E eu ia para a escola, é aquela velha história, é o que o mestre acabou de dizer. Quando você gosta do que faz, independente do dia, da hora, você faz bem feito e você vai com todo o prazer para fazer. E eu sempre gostei. Então, eu tinha prazer de ir para a escola, eu trabalhei sempre bem perto da minha casa, então não tinha esse problema também de pegar a condução, levar um século para chegar na escola. E, por outro lado, eu sempre gostei, então eu não tinha... E eu acho que se você começar a segunda-feira bem, a sua semana rola muito bem. Porque se você
pesar a segunda, tentar jogar para terça, terça vai ser segunda, quarta vai ser segunda, e por aí vai, como o mestre também falou. Então, eu sempre procurei, né, eu sempre tive isso como meta, fazer bem feito aquilo que eu me propus a fazer. E começar bem, de bom humor. Ninguém tem nada. Se eu tive problemas no final de semana, ninguém tem nada com isso. Assim como da maioria das vezes, eu entrava em casa, os problemas da escola ficavam. Quando eu entro na escola também, os problemas da minha casa ficam. Lógico que às vezes você tem alguma coisa que está te incomodando, mas o outro não tem nada com isso. Eu sempre parti desse princípio. Se meu calo está doendo, eu é que trate de tomar um remedinho para ele passar. Então, eu sempre procurei ir chegando, cumprimentando, sorrindo, alegre, para transformar o dia dos outros e o meu também, porque fica muito pesado. E hoje em dia a mesma coisa. Eu não trabalho, mas eu saio à rua, vou à padaria, vou ao mercado, cumprimento as pessoas, desejo-lhes um bom dia para facilitar, inclusive, o meu também, porque você se aborrece quando você está aborrecido com o outro, então não vale a pena. E uma grande regra para mim sempre foi essa: o outro não tem nada a ver com os meus problemas, cabe a mim resolvê-los. Ser grosseira, ser antipática, não vale a pena, não é por aí. E a verdade também é a seguinte: a gente já chegou a debater aqui empresas e funcionários que estão buscando, por exemplo, trabalhar 4 dias, ficando 3 em casa. Agora, essa influenciadora, né, que está com muitos seguidores, né, milhares de seguidores lá, que inventou o método aí da segunda mais light, né? E a verdade é a seguinte: as pessoas estão tentando elaborar meios e métodos para trabalhar menos. Essa é a grande verdade, né? Eu acho Sem que, dúvida, né, sem o dúvida. doutor Paulo falou. Eu, pelo contrário, a sexta-feira, para mim, é que eu ficava doida para chegar sexta-feira no final da tarde, porque você já tinha o desgaste todo da semana. Mas eu acho, Jorge, que se a gente. O importante disso tudo é você fazer aquilo que você gosta. Do momento que você gosta, você faz bem feito, você faz com prazer. E não existe, eu acho que essa história de é mais light, é mais com atividades menores. Eu não sei, funciona, eu não vejo isso. Hoje as escolas elas estão trabalhando mais a parte lúdica, então isso está funcionando também, principalmente com os menores. E hoje a gente sabe, Jorge, que tem uma série de outras atividades, né, que são bem mais atrativas do que aquela tradicional sala de aula onde um ficava atrás do outro e por aí vai. E hoje nós temos uma série de atividades. Eu acho que basta o profissional ser criativo. Acima de tudo, a criatividade funciona. E, acima de tudo, também você ser organizado. A única coisa que eu acho que atrapalha muito aí é a desorganização. Mas se você for uma pessoa organizada, a coisa flui muito bem, independente de 4 dias, de 5 dias, sem problema nenhum. Eu não vejo isso assim, não. Muito bem. José Roberto, e aí, como é que você vê essa questão da segunda-feira? A segunda-feira sempre foi complicada para você ou você encarava de boas o início da semana? Ô Jorge, eu trabalhei durante 40 anos. Eu me aposentei, ainda fiquei mais algum tempo. Nunca foi problema. Nem nos momentos mais tristes você viveu junto comigo, Jorge. Nós passamos momentos bem difíceis aqui na rádio, você sabe bem disso. Nem nesses momentos eu tive problema. Tive problema de tristeza de ver que a gente estava num momento difícil, mas não de trabalhar. Trabalhar, não. Trabalhar porque eu gostava muito do que eu estava desempenhando, gostava muito das pessoas que estavam ao meu lado. Isso não tem problema. Agora, a gente tem que analisar o seguinte: essa senhora, ela
ela está num modelo diferente do nosso. Essa pesquisa é uma pesquisa americana. Lá nos Estados Unidos, você não é que nem a gente aqui, que tem um salário mensal, coisa, eles têm hora de trabalho, eles ganham por hora também. E ela veio, o que provocou esse tipo de situação nela ela foi acometida do burnout. Então, a gente sabe muito bem que isso é uma situação muito complicada, e ainda mais no segmento que ela atuava, que é o segmento de vendas, que normalmente você tem por obrigação bater meta. É só perguntar bancário aqui no Brasil, Jorge. Bancário não se preocupa em ir trabalhar segunda-feira, ele se preocupa com a meta que ele tem que cumprir todo mês. O cara que trabalha com vendas também é a mesma coisa. Então, é diferente do segmento que a gente atua, né? A gente atua, eu sempre atuei na área administrativa, vocês atuaram na área, o Jorge de comunicação e na área de professor, a Olívia também, doutor Paulo como profissional liberal e como professor. Agora, se você tem obrigação e aquilo pode depender disso, de batimento da meta, pode depender o teu futuro na empresa, você já vai trabalhar no primeiro dia da semana já sabendo que você tem que se virar e cumprir o que está ali para você naquele mês. Então, nesse caso dessa senhora, a gente vê que o que provocou essa campanha, os que ela está tentando melhorar para esses funcionários americanos, é que ela está se baseando nela, porque diante do que ela passou, ela viu que eu imagino, olha, eu vou te contar uma história. A minha mãe foi telefonista. E naquela época, o marido machista, quando casava, mulher minha não trabalha. Só que ela saiu de um emprego que hoje ela podia estar tendo uma aposentadoria bem poupuda, e futuramente, no casamento, ela depois teve que voltar a trabalhar. E aí, nessa volta ao trabalho, ela adoeceu. E a gente sentia o que era isso, Jorge, de ter que ir trabalhar na segunda-feira. Chegava domingo à noite, ela já estava desesperada porque tinha que ir trabalhar. Por quê? Porque a mulher, além do trabalho fora, tinha que também cuidar da casa. Não tinha uma rede de apoio para chegar em casa, está tudo pronto, comida. Ela chegava em casa e ainda tinha que produzir segundo tempo, né? Segundo tempo dela. Então, eu vi isso com a minha mãe. Então, na época não se diagnosticou nada de burnout, nada, mas se procurasse hoje, seria, por conta do desespero dela. Tanto que ela ficou doente. E, por incrível que pareça, Jorge, depois que ela teve que abandonar o trabalho, é que a nossa vida melhorou. Não sei, talvez a providência divina tenha feito o seu trabalho. Mas eu imagino, Jorge, você ter que ir trabalhar na segunda e domingo à noite começar a já ficar desesperada que tem que trabalhar. Não é o nosso caso. Eu, graças a Deus, eu fui sempre trabalhar, eu seguia sempre esse mandamento que a Olívia falou aí. Eu não misturava a minha vida particular com a vida do trabalho. Eu acho que ninguém tem... Você pode, de uma vez ou outra, se tiver um amigo mais próximo, talvez desabafar um pouco, estou com esse problema, meu filho passou mal de noite, coisa e tal, mas não desforrar nos teus companheiros ou no teu trabalho problemas pessoais. Eu acho que esse é um grande segredo. E eu sempre imaginei o seguinte, Jorge, a segunda-feira é um primeiro passo para você chegar à sexta. Então, quando você chegava à sexta-feira, você sabia que ia ter, de repente, sábado, domingo, para dar uma desestressada, para começar de novo e tentar novamente continuar a tua vida. A gente fala por nós aqui, por nosso tipo de trabalho. Sim. Agora, eu não sei como é que é a vida de um trabalhador nos Estados Unidos. Eu já tenho amigos que foram para lá que tinham 3, 4 empregos para poder sobreviver, porque a gente aqui, a gente às vezes reclama, mas lá eles têm que viver como se vive lá. O aluguel é mais caro, o custo de vida é mais caro, você ganha mais, mas você gasta muito mais também.
E principalmente, Zé, se não for um imigrante legal, né? Ainda Exatamente. tem isso E às ainda, né? vezes você não sobra. Eu vou para lá para ganhar muito dinheiro, coisa e tal, mas às vezes, mesmo ganhando muito mais que você imagina, sei lá, eu multiplico por 5, mas lá não multiplica por 5. Lá é 1 para 1. Então, às vezes, não sobra tanto dinheiro também como você imagina. Então, Não a tem gente não dúvida. sabe como é o trabalho duro de você sobreviver num país como os Estados Unidos. Totalmente diferente, né? E sem contar, Agora, Jorge, sem contar também, desculpa, doutor, só para terminar, e sem contar que lá, como existe muita oferta, existe muita competitividade. Se você não mostrar eficiência, o cara contrata do lado, vai atrás de outro. Então, realmente é um concorrência, né, um Zé? modelo diferente do nosso aqui. Exatamente. Doutor Paulo, pois não. Não é o que eu ia dizer. Eu tenho amigos hoje que trabalham de segunda a quinta. Sexta-feira ele não trabalha mais. Parei de trabalhar sexta. Sexta-feira, para mim, eu já encerrei. Ele já tem a vida dele organizada, já é uma pessoa, um profissional realizado. Ele disse, olha, eu cortei sexta-feira. Sexta-feira eu não trabalho mais. Eu trabalho de segunda a quinta. É legal. Parabéns. Né? Ele pode se dar o luxo disso. Sim. Né? Quer dizer, tem pessoas que já adquiriram um estágio, já estão num estágio na sua vida, e já podem se dar ao luxo de fazer isso. Eu acho legal. Se eu puder trabalhar de terça a quinta, eu vou trabalhar só de terça a quinta. Agora, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho por esporte. Agora, se eu não praticar esse esporte, eu morro de fome. É verdade. Então, eu não posso me dar esse luxo de trabalhar só de terças a quinta. Eu tenho que trabalhar de segunda a sexta. O meu cardiologista não atende sexta, Jorge. Pois é. Né? Mas, como bem disse o doutor Paulo, se ele não trabalhar, ele não compra um tênis novo para praticar o esporte dele. Exatamente. Muito bem. Olha aqui, o próximo tema aqui para a gente estar conversando. A multa para quem jogar lixo nas ruas da cidade do Rio de Janeiro está mais cara. A partir de agora, quem for flagrado descartando pequenos resíduos como latas de bebida, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro, entre outros itens em via pública, passa a pagar a multa de R$ 282,38. O valor anterior era R$ 273,09. Para as pessoas que forem flagradas pelas equipes de fiscalização da Prefeitura do Rio urinando em via pública, terá que desembolsar R$ 773,65. Oxe, cara. Para quem acha que não teve multa, só no ano passado foram aplicadas 11.560 multas. Além do reajuste no valor das multas, a Conlurb também publicou novas normas para o caso de apreensão de caçambas estacionárias pelas equipes de fiscalização. De acordo com as novas regras, se a caçamba estiver sem a programação visual ou com a programação visual incompleta, impossibilitando a sua identificação, ou se pertencer à empresa sem credenciamento junto à Conlurb, o equipamento será recolhido pela equipe de fiscalização. Em caso de recolhimento da caçamba, o proprietário deve procurar a Conlurb e deverá ressarcir a companhia com as despesas decorrentes do transporte, acautelamento e guarda do equipamento. O proprietário terá o prazo de até 30 dias para providenciar a liberação da caçamba, mediante todos os pagamentos devidos e a apresentação do certificado de credenciamento da empresa junto à Conlurb. Muito bem. Começando agora com a Olivia. Olivia Wendling, e aí? Olivia, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade que recebe uma gama imensa de turistas todos os anos, batendo recordes e recordes, né, de visitação. E aí, o que eles estão querendo fazer? Estão querendo moralizar o negócio. E ao que tudo indica, e essa matéria está dizendo aqui, no caso lá estão multando mesmo.
Porque só no ano passado foram 11.560 multas. Aí aqui, logicamente, está tudo englobado, né? É a multa por quem jogou lixo na rua, né? E era R$ 273, passou a 282, né? É para aquela galera que gosta de fazer xixi na rua também, que passou agora, a multa agora é pesada. É um xixi caro esse, hein? É um xixi caro, hein? Fazendo no lugar devido não tem problema. Pois é, porque é um xixi caro. R$ 773,65. É um xixi caro. Então, Agora, estão multando. O que por você esse acha, valor, Lívia? eu perco a minha dignidade e faço na calça. Ó, não é? Aí, Zé, R$ 773 você compra pelo menos umas. Compro uma calça, 2, 3 calças novas. Exatamente. Pois é. O que você acha, Olivia? Isso funciona, está funcionando lá no Rio, né? Está sendo divulgado. Olha, se jogar pequenos resíduos, lata de bebida, copo, garrafa descartável, guimba de cigarro, R$ 282 agora. Será que isso funcionaria, Olivia? Por exemplo, aqui, que também é uma cidade muito visitada por turistas, poderia-se tentar fazer um negócio parecido aqui, Olivia? Eu acho que poderia, eu acho que deveria, só que eu acho que não vai acontecer, só isso. Eu acho que enquanto não se educar a população, isso não vai mudar. Povo limpo é povo educado, não adianta isso. No sul do país, em 94, quando eu fui ao Rio Grande do Sul, com uma equipe, com um grupo folclórico, nós fomos para o Festival de Folclore em Nova Petrópolis. Um dos nossos integrantes deixou cair, jogou mesmo um pacote de biscoito. Nós íamos do hotel até o lugar do ensaio, depois da apresentação, ele estava comendo, ele deixou cair. Aí veio um senhor, abaixou, pegou e disse: meu filho, aqui, isso aqui é seu, você deixou cair. Mas como se fosse um pertence dele de alto valor. E ele ficou muito envergonhado, ele lembra disso até hoje. Então, se a gente educar, por que a gente não faz isso na casa da gente? Você está comendo alguma coisa, sobrou um lixo, um resto qualquer, em cima da mesa da sua casa, da sua copa, da sua cozinha, você não joga no chão. Você vai achar ou uma lixeira na pia, ou uma lixeira mais distante, ou você junta aquilo, guarda, deixa num cantinho. A gente faz isso na casa da gente. Ninguém joga nada. Vou descascar uma fruta, vou deixar as cascas da minha banana no chão. Não se faz isso. E por que eu tenho que fazer isso na rua? Né? Então, a gente fala muito isso aqui, Jorge. Então, as pessoas acham que é aquele velho ditado, né? Eu vou sujar porque tem quem limpe, não sou eu que vou limpar. Ou então para ter emprego para aquela pessoa que vai recolher aquele lixo. E por aí vai. Então a gente vê, a nossa cidade é uma porqueira só, caramba, é uma sujeirada só, tudo quanto é canto. Ontem eu ainda estava comentando, eu tenho uma lixeira aqui na subida da rua, entre 2 postes. Ontem alguém despejou, ao invés de colocar o seu lixo dentro de um saco, como era muita coisa, põe num saco grande, põe em 2 menores, sei lá, mas despejou todo o lixo na calçada. É dose para leão. Até para a pessoa vir recolher, é difícil, porque eles têm que pegar. E tinha, sim, de tudo que você imaginar que seja descartado estava ali naquele lixo. Então, realmente, era um lixo de uns 3 sacos grandes. E a pessoa despejou aquilo ali, parece que teve o prazer de abrir um saco e entornar, com uma lixeira do lado. Mas, para isso, a gente tem que colocar o nosso lixo dentro de uma sacola, dentro de um saco plástico, porque senão como é que a pessoa vai recolher? É Olivia, difícil hoje também. eu tenho visto, hoje, por exemplo, eu passei ali perto da Iquinha, antes da entrada do Morém ali, com esse concurso novo que a Condep fez, eu tenho visto muita gente, tanto no serviço de limpeza urbana,
quanto no serviço de limpeza das nossas pontes, pintura das nossas pontes. Volta e meia você passa aqui, tem alguém pintando aquela ponte de vermelhinha, que é uma marca registrada aqui das nossas pontes. Da cidade, hoje, sim. Né? Hoje, por exemplo, aquela lá, hoje ela estava sendo pintada. E aí, quando eu passei em frente a um shopping que tem ali no Alto da Serra, primeira cena que eu já me deparei de cara, aquela lixeira que ela é de encaixe, alguém já foi lá e deu uma pancada nela, derrubou a lixeira no chão, desencaixou ela ali, quer dizer, aquilo ali, a lixeira, ela não tem vida própria. Claro, ela não vai ficar rebelde e sair do lugar. Ela não consegue, Olivia, ir flutuando e não vai, gente. No chão, porque é um encaixe. O sujeito já passou ali, puxou, jogou ela no chão. Aí eu fico pensando, gente, eu não entendo o que acontece na mente dessas pessoas. E outra coisa, Jorge, não dá para entender. A hora que dói no bolso, você para de fazer as coisas erradas. Tem que tirar. Agora, essa multa do xixi de R$700, quem é que vai ter dinheiro para pagar isso? Vai parcelar isso em 10 vezes? É aquele negócio aí, Olivia, tem que doer no bolso, porque eu acho um absurdo. Eu tenho uma amiga que mora no Itamaraty, ela fala comigo, ela fala, Jorge, quando tem eventos aqui, alguma coisa, algum eventozinho num bar, alguma coisa nesse sentido, olha, para você sair de casa é uma loucura, você já tem que sair de manhã já com um balde, com detergente, com tudo, porque você não consegue sair no portão. Mas Jorge... Mas, Jorge... aproveitando isso que você está falando, desculpa, Olivia. Aproveitando que você está falando, mas isso acontece aqui embaixo no meu prédio. Pois é. Aquela senhora ali que tem a loja Ginga, coitada, ela todo dia tem que lavar aquilo ali. Aquela calçada ali é fedida, realmente fica. Aquela calçada da Prudente Aguiar ali, aquelas frentes de loja da Prudente Aguiar, é um horror você passar ali. É terrível, ali do lado onde tem os pontos de ônibus. A calçada do terminal rodoviário é fedido. Se por um acaso você precisar sentar num banco daquele, você tem que olhar e corre o risco de estar seco e você sentar e levantar dali com cheiro de urina. Então, nem isso você pode fazer. Então a coisa realmente está muito complicada. Então, o que precisa, Jorge, é a educação das pessoas. Não tem jeito. É educação. Mas aí, Olivia, enquanto a educação não vem, dói no bolso. A multa tem que vir. A multa, dói se no não bolso, aprender, claro. Sabe o que eu penso, Olivia? Se não vai aprender pelo amor, pela educação, você tem que aprender pela dor no bolso, porque não é possível. Claro. Também Olivia, Olivia, eu entendo às vezes. Olha, às vezes eu saio daqui, eu quero chupar uma bala, arranjar um tridentzinho desse aí, até fiz o comercial lá, mas um chicletezinho desse. Aí eu coloco esse chiclete na boca e vou mascando. Às vezes, realmente, o que acontece? Às vezes eles repuseram até, mas o pessoal já passou e já quebrou. O que eu faço? O livro eu coloco no bolso. Com certeza, Jorge. Aí eu chego em casa... Eu coloco na bolsa, chego em casa e faço limpeza. Aqui na bolsinha do lado aqui da mochila, porque eu trago o equipamento, e a hora que eu chego em casa eu tiro e jogo no lixo. Porque não é justificativa também, porque às vezes a lixeira não está ali. Então, se a lixeira não está, você suja tudo de qualquer jeito. Joga de qualquer maneira na rua. Então, se todo mundo fizer assim, Olivia, começa a melhorar. Mas tem algum momento que você tem que começar a punir. É só a punição, porque você puniu primeiro e todo mundo ficou sabendo, e agora estão multando aí se jogar papel. É verdade. Já não vou jogar. Exatamente. É isso que tem que ser feito. É doer, é cobrar e cobrar mesmo. Cobrar Olivia, mesmo. Você quer ver uma coisa? Você quer ver? Igual eu falei esse caso lá da lixeira lá. Olivia, se o cara for pego quebrando a lixeira, ele vai ser levado, ele tem que ser preso e falar que, meu amigo, você só vai sair daqui agora quando você pagar. Mas é isso. Não patrimônio público. Pô, acabou. Não é? Tem que ser patrimônio público. Com o nosso dinheiro. É absurdo. Porque é muito simples. O sujeito vai lá, quebra, aí vai lá, a prefeitura, troca.
quebra, vai lá e troca. Meu amigo, se você foi pego quebrando, você só vai sair agora quando você pagar. Ah, não tem dinheiro. Se vira. Se vira. Mas tem que ser. Quem mandou quebrar? Eu vi até algumas... Tem que tenha, sei lá, faz qualquer coisa. Eu vi até algumas imagens aí da Mosela que tem um pichador andando aí pelo bairro. Tem um pichador. Então, o que o pichador... Ele gosta de... Ele é artista, né? Ele gosta de pichar. Vai desenhar a parede da cadeia. Né? Então, amigo, aqui, ó, você gosta? Então, já que você gosta tanto de pintar, pinta lá, então, agora, vai pintar o portão que você acabou de pichar. Acabou. É assim que tem que ser, gente. Aqui virou moda. Cada final de semana é um muro, é um portão. Virou moda. E já teve gente que filmou e ainda ou não conseguiram descobrir quem é, o que eu acho pouco provável, mas ainda continua fazendo. Ele aproveita no final de semana, escolhe uma casa e decora. Se não for assim, gente, se a gente não começar a fazer isso, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Porque aí você vai lá, gasta tinta, pinta o teu portão, pinta o teu muro, você está cuidando da tua área ali, daquilo que é seu, né? Que pertence a você, porque se você não cuidar também, pô lá, fulano mora ali, olha o estado do muro dele. Pô, você vai lá e pinta. Aí vem o sujeito, vai lá e ele quer rabiscar, né? Ele quer fazer a pichação dele no teu muro. Foi pego, meu amigo, o gasto de tinta foi tanto. Você vai lá agora, vai comprar tinta e vai repintar o muro. Acabou. Sem sombra de dúvida. Assim, doeu no bolso, isso tem que ser divulgado para que outros aprendam e não façam mais. E tem que ter uma fiscalização, não adianta. E hoje se tem câmeras para tudo quanto é lado. Exatamente. Pois é. Então, por que não se usa essas câmeras? Elas não são decoração. Pois é. José Roberto, e aí? Gostou lá da medida do Rio de Janeiro? Não, Jorge, a punição ela tem que ser, né, colocada para os cidadãos agirem mais educadamente. Mas, por exemplo, Jorge, como é que o cara vai dar essa multa? Eu jogo o lixo no chão, aí o cara vai, só se me pegar em flagrante. Mas se eu não vou. Aí, como é que você vai ser? Vão te identificar se chegarem para um cara desse? Vão pedir o documento do cara, o cara não vai criar prova contra ele próprio. É uma situação, a gente sabe que é complicado, mas a Olívia estava falando lá do Sul, eles chegaram a esse nível por quê? Porque eu acho que desde pequeno eles são acostumados assim. Eu acho que nós quatro aqui, isso eu acho que vai ser unânime, só tem um jeito dessa coisa mudar, Jorge. É através da educação e tem que começar de pequenininho. Eu não sei, por exemplo, eu moro em casa, então é mais fácil fazer isso. Mas olha só, eu separo reciclável, vem uma pessoa pegar aqui, eu separo num saco preto que eu jogo todas as minhas latinhas, minhas embalagens PET, eu jogo ali dentro e vou acumulando. Um dia uma pessoa aqui da rua que comercializa isso, vem aqui em casa, pega 4, 5 sacos, eu deixo na garagem, levo embora. A parte de papel, a mesma coisa. Eu praticamente, Jorge, eu mando pro lixeiro só lixo orgânico. É aquele restinho de comida do ralo da pia que você não joga para dentro da sua... Eu jogo ali no saquinho, boto num saco plástico, coisa e tal. Eu tenho visto muito... Eu virei fã, a gente sabe que é arte, mas eu virei fã desses filmes, desses filminhos, essas sériezinhas coreanas, chinesas, coisa e tal. E eu estava vendo uma série esses dias, a série começa numa escola na China. Aí, dentre as tarefas dos alunos, Jorge, tem uma determinada turma que vai sendo revezada, elas são obrigadas a varrer a parte que as folhas vão caindo lá no... Eles que varrem aquilo. Então, e limpar a sala de aula e o banheiro, Zé. Exatamente. Então, você vê que são coisas que vão sendo aprendidas desde... A Olívia falou uma coisa, é muito interessante isso, Jorge. Se você está comendo uma laranja, descascando uma laranja depois do almoço, lá
vai comer, se cair um pedacinho da casca de laranja, você não vai pegar e vai juntar com as outras, ou você vai deixar no chão da sua cozinha? Você faz isso em casa. Mas por que essas pessoas não fazem isso? Porque elas já estão num nível tal que não basta lixeira, não basta mais de repente, esse dado educacional que é você não deixar o lixo para o outro. Porque à medida que você está quebrando, vamos imaginar que você estava falando de quebrar uma lixeira, não é a prefeitura que paga, não, Jorge. Somos nós que estamos pagando. O dinheiro é nosso, não é da prefeitura. A prefeitura só administra esse dinheiro que a gente paga de imposto aí para. Então, é um dinheiro nosso. Se eu estou fazendo isso, eu vou ter que obrigar ao poder público a gastar mais dinheiro comprando outra lixeira para botar naquele lugar. E também tem outras coisas. Quando vem uma chuva forte, essa guimba de cigarro que está no chão vai para o ralo, esse pedaço de pacote de biscoito que está no chão vai para o ralo, que de repente não deu tempo da limpeza pública fazer a retirada desse resíduo, e aí a gente vê as enchentes. E aquela coisa, eu tenho um amigo, Jorge, que morou muitos anos nos Estados Unidos, ele falava que era muito engraçado, por exemplo, você estava lá, né, um turista, e de repente o cara estava no carro, esquecia que estava lá, estava achando que estava no Brasil, estava parado no sinal, jogava uma guimba no chão. Era levado, que eles chamavam de corte, eram levados para lá, cara. Tinha que pagar multa, quase que uma fiança, porque você está descumprindo uma lei, que é de não jogar lixo na rua. Eu nunca fui, mas meu cunhado estava falando, por exemplo, esses passeios famosos da Disney, ou mesmo em cidades assim, de muito turismo, você pode cair o teu pão no chão, você pegar e voltar a comer, porque não tem sujeira. Você vê que não tem essa coisa toda que a gente dá o direito aqui, alguns mal educados se dão o direito de jogar no chão. Eu lembro de um amigo que eu morava na Ponte Fontes, ele morava na Ciméria e trabalhava no Rio, e antes o ônibus passava ali pela Ponte Fontes e parava ali O ônibus parou, ele desceu e tinha um carro atrás do ônibus e uma pessoa jogou uma latinha do lado de fora do carro. Ele pegou a latinha e entregou para a pessoa, essa lata é sua. Por que você tem direito de jogar uma lata de refrigerante no chão do lado de fora do seu carro? Coisas que nós fomos aprendendo. Todos nós temos um saquinho de lixo no nosso carro, não temos? A gente vai jogando um papelzinho, quando aquilo enche, a gente esvazia no devido lugar. Mas é uma questão de... O que o Sul conseguiu, eu acho que é um objetivo que todo lugar tem que conseguir, que não seja por amor, vai ter que ser pela dor. É verdade mesmo. Agora, tomara realmente que algum vereador pegue essa ideia e transforme isso num projeto de lei aqui para Petrópolis também. Porque ia melhorar. Eu acho que já tem, Jorge. Eu acho que já tem. Eu acho que já tem. Então vamos fazer cumprir. Vamos fiscalizar. Bom. Aí é outra coisa. Vamos fazer cumprir. Só abrindo parênteses aqui agora, né? Tinha uma onda também, que vem acontecendo aí nos últimos dias na cidade de Petrópolis, que é gente arranhando carro dos outros. Parece que o cara foi preso, né, Jorge? O cara foi preso, né? Esse homem foi preso depois de arranhar carros que estavam estacionados na rua Doutor Hermogênio Silva, no Retiro. Só nessa semana, mais de 15 carros foram arranhados no local. E na rua Bernardo Proença, no Itamaraty. E estão arranhando carros também aqui no centro da cidade. Também. Pois é, Jorge, mas escuta aqui uma coisa. Jorge, não tem câmera nessa cidade? Nem tinha na cidade de câmera. Só para fechar aqui, de acordo com o comando do 26º Batalhão, um policial que estava de folga e outras pessoas tiveram seus veículos particulares arranhados por um homem que apresentava sinais de descontrole. O que seria esses sinais de descontrole, né? O acusado foi levado para 105 DP, onde o caso foi registrado. É o cara, lógico, não sabemos se é ele que estava arranhando tudo, mas esse pelo menos foi pego. E ele pegou, rapaz, ele arranhou a parte da frente do carro, pegou
a parte do paralama ali, pedaço do para-choque mais o capô. O cara fez um desenho com prego, com chave, sei lá com o que foi, e aí tem até a imagem aqui que a tribuna colocou aqui agora, está divulgando aqui. O cara fez um arranhado feio no carro do cara aqui. Então, pelo menos já sofri isso, Jorge. Sofri de um flanelinha. Quando você parava o carro aqui na beira do Rio, na antiga rua Avenida 15 de Novembro, que hoje é a Rua do Imperador, eu parei o carro, o cara veio, só tem que pagar. Eu digo, pagar por quê? Naquela época não se pagava para parar na rua. Eu digo, pagar por quê? Não tem que pagar nada não, meu filho. Com licença. Quando eu cheguei, ele tinha pego do farol do meu carro, e era um Opala, tu vê o tamanho do carro. Nossa. Do farol do meu carro, a lanterna traseira. Nossa. De fora a fora, ele rasgou, porque tirou até aquela massa que é anterior à tinta. Ele foi na lata. Ele deve ter feito uma chave de fenda. E isso acontece. Isso tem. Agora, o que eu me admiro muito, voltando só ao problema do lixo, eu concordo plenamente com o que todo mundo falou. Agora, tem um detalhe. A cidade tem que ter locais para você jogar lixo. Quebram, pega quem quebra e prende. Multa, tem que pagar. Aí acaba a brincadeira. Não sei quem foi. Tem que saber quem foi, porque vocês têm câmera. As câmeras que tem na cidade foram feitas para quê? Para enfeitar, para tirar fotografia das pessoas? Para quê? Não foram para pegar essas coisas? Esse tipo de infração? Ou é só para multar carro? Aí fica difícil. Né? As câmeras devem ser para tudo. Para crimes, para uma série de coisas. Para elucidar todas as coisas ruins que acontecem. Então, tem que ter. Tem que ter o lixo. Quantas vezes eu já cheguei em casa com lixo na mão, porque eu ando não sei quantos metros e não tem uma lixeira para você jogar lixo. Nas praças públicas não tem lixeira para você jogar lixo. Quer dizer, é um absurdo um troço desse também. O poder público também tem que dar um exemplo. Coloca as cestas, Florianópolis, Jorge. Eu fui visitar Florianópolis, as lixeiras eram de vime. Sim. Vime. Cestas de vime na rua. Ninguém mexe. Ninguém estraga. É uma questão, como todo mundo disse, de educação. As pessoas precisam aprender a ter educação. Você entra no ônibus, os ônibus são verdadeiras latas de lixo. As pessoas comem, jogam o resto de sanduíche, joga papel, joga copo, tudo dentro do ônibus. Ônibus não é lata de lixo. Doutor Paulo, esses dias estava chovendo aqui. Eu peguei um ônibus aqui para saltar até no terminal ali para casa. Tinha casca de tangerina no banco. Casca de tangerina. O cara descascou a tangerina, falou, vou deixar aqui no banco mesmo. Mas, rapaz, vai entender um troço desse, rapaz. Ô, Jorge, eu tinha 28 anos. Rapaz, que coisa, hein? A moto tá braba. Isso é outra coisa que tem que acabar. Passou um mosquito aí. Voltou a ter essas motos violentas andando na cidade. Nossa, o barulho está solto aí de novo. Que Antes coisa. Tinham diminuído, agora está tudo de novo. Quer dizer, é o que eu digo, tem lei. Adianta ter lei? Não adianta ter lei. Porque não tem fiscalização, então cada um faz o que bem entende. Mas eu estava contando que eu tinha 28 anos, Mas, fui a Gramado. Antes de você contar, só abrindo um parênteses aqui, antes de você contar isso, só falou da lei. Você sabe qual é o grande problema também? Quando a PM vai lá e faz uma blitz e apreende essas motos barulhentas, tem uma meia dúzia de 3 ou 4, mas tá pegando moto de trabalhador. Se é moto de trabalhador, não tem que fazer esse barulho que acabou de fazer aí. Exatamente. O trabalhador não faz isso. Eu duvido que o cara que usa uma moto para trabalhar precisa de um troço desse aí. Que, inclusive, faz, está errado. Atrapalhou a transmissão. Você está em que andar aí? 8º andar. 8º andar. Parecia que estava aqui, do meu lado. Do jeito que essa moto realmente, olha, eu vou te falar, hein? Essa passou de todos os limites.
Então, quer dizer, tá pegando moto de trabalhador. Meu amigo, então arruma essa moto, pô. Não interessa. Brincadeira, né? né? É um verdadeiro absurdo. Como eu estava falando, eu estava em Canela. O Lívio conhece. Deve conhecer o Parque de Canela. Não sei como ele é hoje, porque na época eu tinha 28 anos. Já fui depois algumas vezes, mas ainda era assim. Era com pedra britada. Eu parei o carro, disse, vamos andar e tal. Meu cigarro acabou. Eu acendi o cigarro, o maço acabou, eu joguei o maço no chão, como bom brasileiro educado, né? Aí, daqui a pouco, vem um senhor, bateu no meu ombro e disse, senhor, a lata de lixo é ali. Olha, eu nunca mais na minha vida joguei coisa no chão. Me serviu de lição. Para mim, foi a maior vergonha que eu tive na rua. Porque isso, para mim foi uma vergonha monstra. Sim. Eu ser chamado a atenção porque eu joguei um maço de cigarro no chão. Eu disse, senhor, desculpa. Peguei o maço de cigarro, fui lá na lixeira e joguei na lixeira. Que era, por sinal, um galão, esses galões grandes de aço, né, de óleo, revestido todo em pedra britada, estava ali. Fui lá e joguei ali dentro. Agora, o problema maior é o recolhimento do lixo também, que precisa haver. Eu acho que as pessoas aqui na cidade deveriam aprender, todo morador da cidade deveria ter. Olha, o recolhimento de lixo do senhor é segunda, quarta e sexta, do horário de tal a tal. As pessoas precisam saber. Aí bota o lixo lá de fora, é recolhido, pronto. Porque o cachorro passa, vira o lixo, o cachorro arrebenta os sacos de lixo, então a cidade vira uma imundície. Cada quarteirão em Montevidéu, existe uma caçamba de lixo grande. Os proprietários de loja, no final do expediente, às 6h30 da tarde, eles saem com seus sacos de lixo, vão lá e colocam lá dentro da caçamba. Não é essa imundície que fica aqui na Rua do Imperador, que você não tem nem lugar para passar, de tanta caixa de papelão e sacos monstruosos plásticos nas calçadas. Não existe isso. Quer dizer, é ser civilizado, meu Deus do céu. Agora, tem local próprio para você colocar, para você jogar o teu lixo. E o que você acha, doutor Paulo? A necessidade da multa, você acha que se a gente intensificar isso, tem que multar, né? Tem que multar. Eu sou a favor. Porque quando não vai pelo amor, vai pela dor. Você sente a dor no bolso. Não tem jeito. Agora, nós não temos banheiros públicos na cidade, que é um problema sério. Antes você tinha ali na Praça Dom Pedro, que era um local horroroso, fedia, você não podia nem passar na rua, porque você sentia o cheiro da urina, era uma coisa fétida. Mas você tinha um local, pelo menos ali no centro da cidade, para você se socorrer. Agora não tem. Não tem lugar nenhum. Né? No terminal. Só no terminal. Quer dizer, você sentiu vontade de urinar, está aqui no final aqui da avenida, até você chegar lá, meu filho, tu já fez nas calças. Porque ninguém resiste. Então, é um problema que tem que ser solucionado, porque o proprietário do seu comércio, ele não tem obrigação de ceder para as pessoas da rua o banheiro para a pessoa usar. Até porque, doutor Paulo, o que acontece? Tem gente que vai no banheiro, o cara, rapaz, olha, eu vou te falar, não é fácil não. E faz o que fizeram no banheiro da rodoviária. Ô, doutor você Paulo, falou outro dia, que quebraram tudo. Doutor Paulo, eu conheço tem um local, que é uma clínica. A clínica, o banheiro está à disposição das pessoas que vão nessa clínica, tá? O que acontece? O pessoal eles tiveram a capacidade de roubar o espelho da clínica. Impressionante. Eles roubaram o espelho da clínica. Um negócio desse. Como é que você sai com o espelho na mão? Roubaram. E ninguém Explica. viu. Roubaram o espelho da clínica. Explica, né? Ô, Jorge,
E concordando com o que o doutor Paulo acabou de falar, a gente não pode esquecer que banheiros numa cidade turística, ele faz parte do equipamento do turismo. Claro. Né? Essencial. E sem contar o seguinte, olha, é o tipo de coisa que, vamos falar, não, mas é uma coisa para classe não sei qual. Olha, esse tipo de coisa, ele atinge do pobre ao milionário. Não adianta. Não tem, talvez, isso é uma coisa. Isso não tem classe social. Então tem que ter um serviço que as pessoas possam, de repente, ainda mais um turista. Porque a gente. Você está subindo a Rio Petrópolis. Você leva no mínimo 40 minutos para chegar do Rio, lá da Baixada até aqui. Deu vontade de você urinar, você no meio da estrada. O que você vai fazer? Ou para no meio da estrada e faz no meio da estrada, né? Sujeitando a acidente, uma série de coisas, porque a estrada é estreita. Ou então, ou assalto até também, ou então você chega ali no Alemão e vai ao banheiro, correto. Você para ali mesmo e vai direto para o banheiro. Quer dizer, o Alemão, ao invés de ser um restaurante, um local que você vai para comer, passou a ser um mijadouro. Vira quase uma parada de ônibus pública. Gente, eu tenho que encerrar. É uma pena, eu tenho que encerrar rapidamente aqui. Deixa eu só colocar aqui as participações, muito rapidamente aqui. Boa tarde, amigos debatedores e ouvintes. Vamos para mais um debate de sucesso. Um abraço, obrigado, Regina Cronenberg, nossa querida amiga Inauara. Oi, Inauara. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Inauara. Obrigado pela participação, querida. O Gabriel Souza, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo. E o Gabriel complementa aqui, olha, pichação para mim é crime. Tem que ser preso no mínimo. Obrigado, amigo. Certeza. A Vera Lúcia Sixel, boa tarde para todos, boa tarde. E a Inauara aqui, mandando beijos para nós. Beijos, querida. Obrigado pela participação. Gente, rapidinho aqui, Norinda ligou? Tá acompanhando? Obrigado, Norinda. Olivia, rapidamente, obrigado, querida, pela participação. Obrigada eu, Jorge, um grande abraço para o meu mestre, para o José Roberto, e o carinho especial para todos os nossos ouvintes. Voltamos segunda-feira com um novo debate 1550, se Deus quiser. Obrigado, José Roberto. Obrigado, Jorge, abraço, Olívia, abraço, doutor Paulo, um abraço grande para os nossos ouvintes e até segunda. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a você, Jorge Luiz, e a todos os companheiros aqui da mesa. Um abraço a todos os nossos ouvintes, internautas, e convido a todos para sábado, às 9 horas, nos acompanhar no nosso programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Club Petrópolis Quitandinha, aqui pela Rádio Imperial e pelo Facebook. Até lá. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Debate 1550. Valeu demais.